A infestação. Não temos que lutar somente contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 11. A terminologia a respeito da ação extraordinária do demônio sobre os homens, as coisas e os locais não é uniforme. Alguns autores falam em obsessão para designar essa atuação do demônio, quer se trate de sua simples presença local, quer de atuação sobre o homem, mas sem possuí-lo, quer da possessão. Outros criam termos especiais como circunmissão para designar a ação demoníaca externa ao homem. Adotamos aqui a terminologia utilizada por Mons Conrado Balducci, por parecer-nos mais simples e direta. Infestação local, infestação pessoal e possessão diabólica. Trataremos em primeiro lugar das duas formas de infestação, local e a pessoal, no capítulo seguinte da possessão. Infestação local. A infestação local consiste em uma atividade perturbadora que o demônio exerce diretamente sobre a natureza inanimada, reino mineral, elementos atmosféricos, etc., e inanimada inferior, reino vegetal e reino animal, e também sobre lugares, procurando deste modo atingir indiretamente o homem, sempre em um modo maléfico. Com efeito, todas as criaturas, mesmo as irracionais, por maldição do pecado, ficaram sob o poder do demônio. Romanos capítulo 8, versículo 21 em diante. Assim, os lugares e as coisas, do mesmo modo que as pessoas, estão sujeitas à infestação demoníaca. É preciso não esquecer a atuação dos demônios dos ares, a respeito dos quais nos adverte o apóstolo. Não temos que lutar somente contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 11. Entram nessa categoria as casas e lugares infestados, objetos que voam ou se deslocam de lugar, sons estranhos ou perturbadores, passos, pedradas nas vidraças ou no telhado, uivos, gritos, gargalhadas. Impressão de presenças invisíveis, sensação de perigos inexistentes, etc. Distúrbios visíveis, estranhos e repentinos que se verificam no mundo vegetal e no mundo animal, árvores ou plantações que secam rapidamente, doenças desconhecidas nos animais, pragas, etc. Certos fenômenos ou calamidades de aparência e estruturas naturais, tempestades, terremotos e outros cataclismos, incêndios, desastres, etc., podem ter igualmente o demônio como autor, senão o único e direto, como na possessão, ao menos parcial e dirigente. Por exemplo, o raio que caiu do céu e consumiu os pastos e as ovelhas de Jó, do mesmo modo que o vento do deserto que fez cair a casa dos filhos do patriarca, esmagando-os sobre as ruínas, foram suscitados por Satanás. Jó capítulo 2, versículo 16 a 19. Nesse caso, podem ser incluídos entre essas manifestações demoníacas extraordinárias. Muitas vezes tais manifestações ocorrem em concomitância com casos de infestação pessoal ou de possessão diabólica.